Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as ordens religiosas na Amazônia. Na aula passada nós trabalhamos um pouco sobre os europeus no espaço amazônico e hoje a gente vai trabalhar sobre a importância dessas ordens religiosas que foram trazidas para a Amazônia para fazer o processo de ocupação e de povoamento da região amazônica. Logo no início vocês têm duas imagens que mostram um pouco os diferentes tipos de grupos católicos que vieram para a Amazônia e a integração desses grupos com os povos nativos da região. Logo depois a gente vai ver sobre as ordens religiosas na Amazônia. Eles foram trazidos para a Amazônia, essas ordens religiosas, justamente para solucionar o problema da falta de mão de obra e para realizar a ocupação da Amazônia. Porque os nativos da Amazônia, que eram os povos indígenas, eles não tinham a cultura de fazer trabalho forçado como já era uma cultura dos portugueses. Então, para desenvolver essa atividade de exploração dos recursos naturais da forma como os portugueses queriam, os nativos eles não tinham essa cultura. Então era preciso alguém, grupo de pessoas, para fazer com que os índios começassem a ter essa cultura de trabalhar, de servir de mão de obra para desenvolver as atividades econômicas. Então, para isso, os missionários foram trazidos para cá, para a Amazônia. Vieram para a Amazônia diferentes pessoas de diferentes ordens religiosas, jesuítas, os carmelitas e outros tipos de grupos religiosos que vieram para desenvolver essas atividades. Os missionários eles procuravam convencer os indígenas a deixarem suas aldeias e se transferirem para os aldeamentos. O que eram os aldeamentos? Eram os espaços construídos pelos missionários. É como se fossem escolas, onde os missionários iriam ensinar aos indígenas aquilo que era de acordo com as ideias europeias, tá? Então, para os missionários, eles queriam constantemente convencer os povos indígenas a deixar suas aldeias, onde tinham sua própria cultura, e viver de acordo com as ideias europeias. Logo depois a gente tem o que eles faziam nos aldeamentos, o que os povos indígenas faziam. Eles aprendiam diversos costumes, principalmente no que diz respeito à religião católica e à língua portuguesa também. Eles trabalhavam muito com histórias de santos, de rezas, cantar músicas, esculpir imagens de santos. Então, toda a cultura que nós temos hoje relacionada à igreja, a histórias de santos, a orações, a músicas católicas, a festas religiosas, tudo isso vem da cultura portuguesa, que foi repassada no processo de colonização para os povos nativos. Também nos aldeamentos eles se tornavam trabalhadores escravizados, porque para desenvolver as atividades econômicas, para se tornar mão de obras dentro das aldeias, os povos indígenas viviam de forma escravizada, porque essa forma de trabalho, de cultura de trabalho que era imposta pelos portugueses, não era uma cultura dos indígenas. Então, eles viviam de forma diferente daquilo que eles viviam antes do processo de colonização. Aqui logo depois vocês têm uma outra imagem que mostra um pouco essa relação dos portugueses com os povos nativos. E no final a gente vai ver quais eram os trabalhos que os indígenas faziam nos aldeamentos. Eles construíam habitações, eles faziam embarcações, eles cuidavam da terra, plantavam e mantinham a roça, eles trabalhavam nas lavouras, coletavam as drogas do sertão. Todo o serviço, todo o trabalho que era realizado pelos povos indígenas nos aldeamentos eram de acordo com as ideias e as necessidades das ordens religiosas que foi imposta pelos povos, pelos portugueses que vieram fazer o processo de colonização. Tá, crianças? Então aí vocês podem perceber que é toda uma realidade diferenciada, bastante diferente daquela que os povos indígenas estavam acostumados, de acordo com as realidades
diferente da realidade vivida pelos nativos antes do processo de colonização, tá? Então hoje a gente vai parando por aqui e na próxima aula a gente continua falando sobre esses povos que vieram para fazer o processo de ocupação e de colonização da Amazônia.